antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Próximo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu gostaria que antes de você tomar o seu assento, nós estamos em uma festividade de jovens e adolescentes. Todos aqui nós somos jovens. Não tem ninguém aqui com mais de 100 anos. Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Não tem. Então procure alguém que está perto de você, a moça, o rapaz. Você vai dizer o seguinte para ele ou para ela: nesta noite, com mais força, você é jovem. Nesta noite, estamos em festa. E toda festa tem o salgadinho, tem o bolo, tem o suco, tem o refrigerante. E ninguém alimenta-se de boca fechada. Então nessa noite você vai adorar, porque o segredo da tua vitória está em teus lábios. O tamanho do teu glória a Deus, quando você assentar, será o tamanho da sua vitória. Assentar. Muitos dizem que a ansiedade é o mal do século. Só que quando nós vamos observar, a ansiedade é um problema que desde o início da humanidade ela já permeia o coração de todos os seres humanos. Desde o tempo dos profetas, eles profetizaram acerca das pessoas que estão inquietas, tribuladas, problemas de preocupações. Os sacerdotes também foram orientados por Deus para que o povo de Israel não ficasse inquietos, tribulados, preocupados, ansiosos. O próprio Jesus, que foi o maior pregador da história, há mais de 2000 anos de existência atrás, ele já falava acerca da ansiedade. Então a ansiedade ela não é um mal desse século. É um sentimento que permeia o coração de todos os seres humanos desde a sua existência, da sua formação lá no Éden, quando Adão caiu. E quando a gente vai observar acerca de ansiedade, o que seria a ansiedade? A gente vai observar que a ansiedade é um sentimento que nos causa preocupação, inquietação, perturbação, vinculado, um sentimento vinculado, ligado a um fato que ainda nem aconteceu e que talvez nem vai acontecer. A ansiedade, ela traz alguns transtornos para aqueles que ela agride a sua vida. Eu sei que todos que aqui estão, todos nós, sofremos desse mal de ansiedade. Haja vista que alguns, esse grau de ansiedade, ele é leve, para outros, ele é mediano, e para outros, ele é um grau excessivo, avançado, que chega em um estágio de preocupação. A ansiedade, ela é uma preocupação exagerada, excessiva, que faz com que a pessoa fique preocupada pelo dia de amanhã. Eu costumo dizer, juventude que me ouve, obreiros e cristão, igreja do Senhor Jesus, que a ansiedade, ela é como um dreno de energia. Ela drena suas energias e te deixa preocupado. Esta palavra preocupado é previamente você está preocupado
há de acontecer. Você está se preocupando por antecipação. Nem aconteceu, você já está se preocupando. Mas o apóstolo Pedro, ele nos recomendou, quando nós estivermos preocupados, ansiosos, inquietos, que nós venhamos lançar sobre ele, sobre Cristo Jesus, todas as nossas preocupações, inquietudes, as nossas limitações diante dele, porque a palavra de Deus nos assegura que ele tem cuidado de nós e ele continuará cuidando de nós. E a ansiedade, quando ela não é tratada, ela leva a danos, em muitos casos, irreparáveis. Mas eu glorifico a Deus, que Deus colocaram no coração de líderes, com visões, de que Jesus, aquele que cura todos os problemas psicossomáticos, todos os problemas psicológicos, todos os problemas de campo sentimental, ele está aqui nesta noite para poder, nesta temática, levantar jovens destemidos com uma mente blindada no propósito de Deus. E quando a pessoa, a moça, o rapaz, o jovem, o senhor, a senhora, é acometido de ansiedade em um grau excessivo, tem problemas, tem danos, que podem, em duas óticas, serem tratados. Podem ser tratados, a ansiedade pode ser tratada de forma, fisicamente falando, com terapias clínicas e através de terapias medicamentosas, e também pode ser tratada de forma exercício, no caso de muitos, de terapias de pensamentos, de obras, mas para a igreja é diferente. Porque eu sei que nós, a igreja do Senhor Jesus, os líderes que aqui estão, os pastores que aqui estão, a igreja do Senhor Jesus, a juventude que está aqui, nós não somos isentos de passarmos por problemas de ansiedade, com pensamentos ligados no dia de amanhã. Mas se tem uma terapia, quem sabe fisicamente falando, você deva tratar, deva buscar, fazer exercício. Quem sabe talvez, se precisar de tomar um medicamento, tome. Mas a igreja do Senhor Jesus está pautada em Deus. E primeiro busca em Deus o antídoto maior. Ele está nas Escrituras. O antídoto maior para receber a cura e combater a ansiedade está nas Escrituras. Porque, evangelista, eu sempre costumo dizer que aqui está a receita para todas as enfermidades e mazelas da humanidade. É na Bíblia Sagrada. Porque, evangelista, aqui contém a mente de Deus, mostra a condição da juventude, a condição dos homens, a condição das mulheres. Aqui contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação daqueles que não se arrependem, a condenação dos pecadores, a felicidade dos cristãos, a felicidade das moças e rapazes que estão na presença de Deus. Ela contém tudo isso. Ela é um manual para aqueles que estão perdidos, é a bússola do piloto, é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado e o guia do cristão. Através desta palavra, os céus são abertos, o paraíso é restaurado, a cura, a salvação chega na tua vida e através da tua vida alcança a tua família. Quem pode glorificar a Deus pela melhor palavra, o melhor medicamento para a nossa humanidade, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por quê?
observei que na maioria dos casos ficamos ansiosos por causa do ambiente em que vivemos e pelas pressões que vêm sobre nós, porque principalmente um jovem, um adolescente, quando está em seu momento de decisão, de transitoriedade, passando da adolescência, da juventude para a fase adulta, vem muitos questionamentos na sua mente, vem muitas indagações, e a sociedade, ela implanta um estilo de vida que é diferente da igreja. A sociedade diz que você tem que ser aceito, e para você ser aceito, você tem que se comportar conforme o sistema do mundo, você tem que pensar conforme o sistema do mundo, você tem que se vestir conforme o sistema do mundo, você tem que ter exemplo como o sistema do mundo, e conforme a palavra de Deus, Eclesiastes, a moda que tem que reger na igreja, na juventude, na AGE, na JGE, é óleo na cabeça e veste branca, é óleo na cabeça e veste branca. É o Senhor dizendo: juventude, nesta noite, busque a presença de Deus, busque santidade, porque a ansiedade não irá permear o teu coração. Então a juventude de hoje se vê em uma necessidade de ser aceita, e por causa das cobranças, porque quando vai chegando o final do ensino médio, pastor Fábio, a moça já pensa assim: estou terminando o nível médio, qual a faculdade que eu irei cursar no superior? Qual o curso que eu irei fazer? Psicologia? Odontologia? Medicina? Administração? Direito? Começa a permear algo na sua mente, no seu coração, e ela começa a pensar nisso nesse momento de transitoriedade, passando da fase de jovem, adolescente para adulto. Ela começa a ir gravando cobranças para ela, e essa cobrança não é só na escola, é também no meio familiar. Mesmo que alguém, um familiar, não fale, mas às vezes alguma atitude já reflete no coração, na mente de um jovem, de uma moça, de um rapaz, uma certa cobrança de: eu preciso me posicionar. E nessa forma de se posicionar, de querer agradar A, B ou C, vem a preocupação, gera ansiedade, gera preocupação com o dia de amanhã. Isso é normal. O mundo pode dizer que você vai ser regido pelo sistema, mas se você permanecer diante de Jesus, Jesus vai brindar somente o seu coração. Então o jovem, ele se vê preocupado por causa com o dia de amanhã, em ser aceito. Como será o meu dia de amanhã? Com quem que eu vou dividir o meu futuro? Como será a minha casa? Como será o meu carro? Como será a minha empresa? Ele começa a se preocupar, mas conforme está na palavra de Deus, lance sobre ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque ele cuidou, cuida e cuidará. Mas se tem um problema fisicamente, a sua fé não alcança o campo espiritual, você pode usar esse paliativo, um medicamento, um Rivotril, no caso de alguém, talvez quem sabe, um Diazepam, Lexotan, Rivotril, por aí vai. Mas a igreja que preza buscar em Deus, primeiro recurso e último recurso dela, da moça, do rapaz, é buscar em Deus, é apresentar a sua ansiedade diante de Deus. E aqui na palavra de Deus, que eu fiz menção de alguns versículos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo algumas lições de como vencer a ansiedade, de como vencer a ansiedade, de como combater a ansiedade. O apóstolo Paulo, quando ele dissera essa expressão: não estejais ansiosos, inquietos, preocupados por coisa alguma, ele está dizendo: antes
de tudo as tuas petições colocadas diante de Deus. Era o apóstolo Paulo dizendo: todas as coisas, vocês não precisam, se tiver fé, não precisam ficar preocupados. É só colocar diante de Deus. E aqui, se nós formos observar em uma ótica gramatical, o apóstolo Paulo ele está dando uma ordem, porque para o cristão, se ele está com uma preocupação exagerada, chegando ao ponto de estar ansioso, prejudicando a sua vida, ele não está crendo em um Deus que criou todas as coisas, em um Deus que nos formou, em um Deus que colocou seu Espírito dentro de nós. É como se eu estivesse dizendo: eu não acredito que Deus pode tirar essa preocupação de mim, porque está ansioso. É você está dizendo: eu estou preocupado, e está dizendo: Deus não está comigo nessa batalha. E o próprio Jesus diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse, igreja: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus, igreja, ele não veio no meu templo, no seu templo, na sua vida, juventude. Jesus não veio no seu templo, que é templo e morada do seu Espírito, para passear. Jesus, ele veio habitar, e veio habitar para sempre. Enquanto você estiver na terra, eu estiver na terra, nós estivermos na terra, o Espírito Santo de Deus, o Consolador amado, ele estará conosco até o arrebatamento da igreja. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, está dizendo: coloca as tuas petições, os teus pedidos, os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas preocupações diante de Deus. Às vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, é porque nós estamos orando pouco. Nós estamos ocupando a nossa mente com aquilo que não devia ocupar. Estamos olhando para aquilo que não devia olhar. Estamos tomando as atitudes que não devia tomar. Quando nós estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos inquietos, consequentemente iremos olhar para aquilo que não deve olhar, iremos fazer aquilo que não deve fazer, iremos tomar atitude que não devemos tomar. Quando você está orando, apresenta diante de Deus as tuas petições. Quem tem essa palavra nesta noite? O apóstolo Paulo coloca diante de Deus as tuas petições com oração, com súplica e com ações de graça. Talvez alguém pode dizer: evangelista, não, eu não oro porque eu estou sem força para orar. A oração é para jovens que estão sem força mesmo, para homens e mulheres de Deus que estão sem força mesmo, porque quem é forte já se acha forte, mas não, eu estou forte, eu não vou orar. É para quem está fraco mesmo. Eu sempre costumo dizer para minha esposa que tem que a gente está fraco, com vontade de parar a juventude, com vontade de desistir, olhando para o futuro e vendo que o futuro está muito longe. É porque nós somos seres humanos, limitados, cheios de falha. Super-herói é só no filme, juventude. O super-herói usa máscara. Nós somos seres humanos, limitados, de carne, de osso, que tem vontade de parar, tem vontade de desistir. Mas é nesse momento nosso de fraqueza que o Espírito Santo diz: o meu poder se aperfeiçoou na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. Quem veio aqui nesta noite e acredita em palavra vinda da parte de Deus, acredita em palavra profética, juventude, levante a mão. A igreja
Venceram porque venceram orando, colocando diante de Jesus os seus problemas. Josué venceu a ansiedade, está sendo confrontado pelos inimigos. E ele orou, conversou com Deus, colocou diante de Deus as suas petições. E Deus fez com que o céu e a lua parassem. E Deus deu vitória para o povo de Deus. Elias orou, a Bíblia Sagrada nos diz em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que Elias, menino ainda, menino jovem, entretanto orava perante ao Senhor, perante o sacerdote ali, ao Senhor. Então não tem justificativa, dizendo eu sou muito jovem, mas ele está. Eu sou um jovem muito novo. Porque jovem é novo, né? Para ele estar orando, continua orando. Olha meus minutos, mas não deixe de orar. Deixe chegar uma preocupação com o seu futuro, com o seu bem-estar familiar, com o seu bem-estar conjugal. Ore, Deus irá lhe abençoar. Porque quando você coloca diante de Jesus, ou seja, as tuas petições, você não toma atitude errada. Você não se apressa, como diz no interior, não se abaixa. Porque quando não se apresenta diante de Deus as petições, entra em relacionamento precipitado, entra em situações precipitadas erradas, porque não apresentou diante de Deus. Então o segredo está com o apóstolo Paulo em colocar diante de Jesus as nossas petições. Outra ferramenta que eu vejo para poder colocar diante de Jesus uma ação de graça, colocar as nossas petições diante de Deus com súplica, com oração e com ação de graça. Que beleza, evangelista Abraão, é você ser testemunho de Cristo, conforme está recomendado. Você ser testemunho de por onde andares, você vai falar dos feitos que Jesus tem feito. E para você falar dos feitos, juventude, não precisa nem você abrir a boca, com as suas atitudes, com os seus posicionamentos na escola, na família, aonde você for, os seus posicionamentos vai ser ação de graça para a redenção do Senhor Jesus. Já foi aí. Deixa eu correr com esse amor. Quando você apresentar diante de Deus as tuas petições, com orações, com súplica e com ações de graça, o que vai acontecer? A paz que excede todo entendimento, a paz que sobressai qualquer intelectualidade humana, ela vai guardar o seu coração, a sua mente. Essa palavra guardar aqui no hebraico, não sei se o pastor Deus já viu, é uma palavra levando alusão ao militarismo romano. É como se fosse um guarda que está ali de sentinela, guardando a sua mente, guardando o seu coração. E quando o medo, a ansiedade, a preocupação chegar para ter, colocar dentro da sua mente, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar, vai blindar a sua mente. É interessante fazer uma diferença de paz de Deus e paz com Deus. Paz com Deus é que nós recebemos pelo sacrifício de Jesus, conforme está lá em Romanos 5, justificação. Conforme está em Romanos 8, tem uma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque tem gente, a paz com Deus nós temos, porque nós éramos inimigos e pelo sacrifício de Jesus nós temos paz com Deus. E agora nós precisamos da paz de Deus para blindar nossa mente e nosso coração. Porque tem moças, tem rapazes, tem crentes, eles têm a paz com Deus, mas eles não têm a paz de Deus. E eu quero encerrar orando. Eu quero pedir toda a juventude, se não for pedir muito, eu gostaria que toda a juventude viesse aqui à frente. E aqueles que podem, se não for pedir muito, eu gostaria que você
juventude, a AGM, o inimigo não vai tocar na mente desse jovem. O inimigo não vai tocar na mente dessa moça, desse rapaz. Ele está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar. E hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai guardar sua mente, filho. Vai guardar sua mente, filho. Vai cuidar de todo pensamento errado, de todo pensamento contrário, de toda inquietação, de toda preocupação, de toda perturbação. O Senhor Jesus, Ele vai te dar. Aleluia! Eu gostaria que a Jair louvasse a Deus. E quando ela vai estar louvando, os obreiros, juntamente comigo, nós vamos ministrar sobre a vida dessa juventude. A igreja estende as mãos para cá. Nós vamos orar por essas moças e rapazes que estão aqui. Não vai haver morte, vai haver vida. Não vai haver frustração, não vai haver decepção. Vai haver crescimento, vai haver progressão. Para a glória de Deus. Oh Deus e Pai. Aí está essa juventude, ó Deus. Aí estão essas moças, esses rapazes que vieram aqui à frente, Jesus. E aí estão os teus filhos.